O xingamento do diretor de futebol de São Paulo, Carlos Belmonte, se você se sentiu atingido de alguma forma com relação à xenofobia, se você sente mais atacado do que acolhido pelo futebol brasileiro com relação à sua pessoa e à sua nacionalidade. Eu vou-lhe deixar fazer uma segunda pergunta sobre o jogo de hoje primeiro, se quiser fazer. Você vai falar do jogo de hoje também, Vou-lhe mas... fazer uma pergunta. Está a entender o meu português? Vou-lhe deixar fazer uma... Você já fez a primeira pergunta. Eu vou-lhe dar outra oportunidade de fazer uma pergunta sobre o jogo de hoje. Queria que você falasse, então, sobre a atuação do Palmeiras, com um a mais, e se pudesse também falar a respeito do caso com o Carlos Belmonte. Eu acho que eu, desde que estou aqui no Brasil, nunca fugi a perguntas e sempre respondi. Sobre aquilo que é mais importante para mim, que foi o jogo de hoje, acho que foi um jogo, uma primeira parte lenta. Eu tenho que perceber se foi porque o nosso adversário jogou mais baixo e mais organizado. Dar os parabéns a este treinador, eu não conhecia, o Paulo Gomes, eu não conhecia este treinador, uma equipa muito bem organizada, que nos criou muitas dificuldades, quer com 11 e depois com 10, parabéns para ele. Não é fácil aqui no Brasil fazer um trabalho com esta qualidade, que nos dificultou muito, mas a verdade é que depois com menos as coisas ficaram mais fáceis, mas até então uma circulação de bola à nossa muito lenta, onde o adversário conseguiu com uma linha de 5 fechar muito bem os jogos. Vocês têm reparado nisso, as equipas que jogam contra nós quase todas têm jogado com linha de 5, São Paulo jogou, o Corinthians aqui em casa jogou, acho que os outros 12 jogos que fizemos, 10 deles foram com equipas que jogam contra o Palmeiras com linha de 5. Isto é sinal de respeito, e nós já sabíamos que as equipas contra o Palmeiras vão fazer tudo para nos dificultar e ganhar, porque é o terceiro ano seguido que na primeira fase não perdemos, e isso acaba por ser também um fator extra que os treinadores adversários usam para motivar os seus jogadores. Não só o jogar contra o Palmeiras, mas também a oportunidade de poderem ser os primeiros a poderem derrotar o Palmeiras. A segunda pergunta é uma pergunta muito interessante, mas eu não dou muitas entrevistas porque eu não gosto que vocês me conheçam o lado humano, mas para aqueles que não sabem, eu já escrevi um livro aqui no Brasil, aliás, 3 livros, onde partilho tudo aquilo que eu faço. Todas as receitas eu dou essas receitas a instituições que merecem. Sou embaixador da Biblioteca Nacional e tenho muitas coisas feitas que vocês não têm que saber. O futebol brasileiro, eu sou grato ao futebol brasileiro, e o futebol brasileiro, da minha parte, merece todo o respeito. Se instituições do futebol brasileiro fizeram comunicados contra mim, não sou eu que o controlo. Vocês sabem que eu sou uma pessoa dentro do campo super competitivo, e você vai me perguntar, mas os outros também são. Eu sei que os outros também são, mas eu sou mais. Por todas as punições ou as coisas que eu fiz mal, eu fui punido e cumpri, portanto já foi. Não adianta estarem a dizer já fui, não adianta estar a puxar, mas este ano só tenho um amarelo. Eu não apito, nem nos treinos eu apito. Quem apita é o João, e por sinal é muito fraco, os meus jogadores não aguentam o João a apitar. Então, se a professora, temos que trocar do árbitro, habituem-se, estamos preparados para tudo, é o melhor que temos, é o João Martins. E as coisas são muito claras, não é? O árbitro apita e manda. Em minha casa as coisas são muito claras, quem manda é a minha mulher. Eu às vezes com os meus amigos, para me armarem esperto, ainda digo, olha, eu vou ligar para ela a ver se eu quero ir. Digo às vezes, espera aí, eu vou ligar para a minha mulher a ver se eu quero ir. É assim que funciona, as coisas são muito claras e no futebol brasileiro é muito claro em relação a isso. E como eu estava-te a dizer, o futebol brasileiro merece todo o meu respeito, eu sou grato ao futebol brasileiro. A instituição São Paulo merece-me todo o respeito. E a minha função como treinador, a minha função não é de hoje, é desde que eu sou treinador. Quando os presidentes me querem contratar, é uma das coisas que eu falo. A minha função é valorizar o clube,
que é o caso do Palmeiras, com títulos, com mais sócios avante, com mais dinheiro, valorizar os nossos jogadores, e tão importante como estas duas é valorizar o futebol. Jogando com 3 zagueiros, se as pessoas gostam de golos, vão gostar seguramente do Palmeiras, porque o Palmeiras é das equipas que mais golos faz, que mais recordes bateu, portanto, merece-me todo o respeito à instituição São Paulo. E eu não vou dizer muito mais do que isto, porque o futebol brasileiro e os clubes brasileiros são muito maiores do que cada um de nós, são muito maiores do que o nosso ego. São muito maiores do que nós e do que o nosso ego. O Palmeiras vai fazer 110 anos de história, e já muitos passaram e fizeram história nestes clubes, e o clube vai continuar. O Palmeiras, ao longo da sua história, só tem 2 elementos que são insubstituíveis no Palmeiras, que é o periquito e o porco. E é aí sim que eu vejo o futebol. Certo, 90 minutos sou intenso, quero que a minha equipa ganhe, quero que os meus jogadores sintam-a da forma que eu sinto, mas fora disso, eu peço desculpa, eu agradeço, não tenho problema absolutamente nenhum. E mais, o meu coração é igual ao coração de mãe. Perdoa tudo e acaba sempre mais um. Mas há limites. E há coisas que eu não vou ter que falar, que elas têm que ser decididas e discutidas nos locais certos. E ela não pode ser pública. É nos devidos locais é que as coisas são decididas, com as pessoas que têm competência para decidir o que é limite e o que é que não é. O resto eu não vou estar a alimentar, como disse, respeito muito o futebol brasileiro, sou muito grato ao futebol brasileiro, estou aqui há 4 anos, o Paulo Gomes estava-me a dizer isso, e como é que tu aguentas aqui esse tempo todo? Porque gosto de estar aqui, porque sinto que posso fazer qualquer coisa para ajudar, e modéstia à parte, eu acho que tenho feito, mas se eu for falar das minhas virtudes, vão-me chamar arrogante. Encontrar os meus defeitos, vocês encontram, ou a minha mulher. A minha mulher é fácil, vocês falam que a minha mulher encontra os meus defeitos todos, e vocês também encontram os meus defeitos. Não tenho tensão em ser perfeito, mas procuro dar o melhor que sei e que posso, e como te disse, o meu coração é grande, é igual ao coração de mãe, cabe sempre mais um, e perdoo tudo. O resto deixo a vocês para colecionar todas essas falas, comentários. Desde que eu cheguei elas são públicas, estão lá todas no sítio, é muito fácil de ver, mas como te disse, o meu coração é grande mais, e eu quero viver a minha vida pelo lado positivo, com intensidade, viver com as pessoas que eu gosto, ir para o meu trabalho, olhar para as pessoas de frente, e sei, eu não sou perfeito, procuro ser, tenho os meus defeitos, eu sei que há pessoas que são perfeitas, mas eu não sou, cometo erros, erro muitas vezes. Como te disse, acho que neste momento, e por tudo que tem acontecido no futebol brasileiro, se calhar a melhor resposta deveria ser a oração dos sábios, que era estar calado, mas como eu não gosto de fugir às questões, acho que não vale a pena estar a combater ódio com ódio e ódio com amor, e as coisas têm que ser discutidas nos sítios que têm que ser e não de forma pública. Mas entendo perfeitamente a tua pergunta, mas não queria abrir esta conferência falando, acho que o mais importante para nós foi o jogo, ganhamos a melhor classificação geral, 3 anos seguidos sempre a somar pontos, e vamos agora para o mata-mata. Tudo bem, Abel? Boa noite. Fim dessa primeira fase, não quero nem falar em termos de pontuação está ok, né? O time novamente com a melhor pontuação. Mas em termos de rendimento, né? Você teve algumas dificuldades maiores nessa fase. Você pegar suas coletivas, sempre falando dos adversários, da dificuldade de furar bloqueios, né? Porque os adversários talvez também tenham jogado diferente. Mas a sua visão sobre esses 12 jogos está dentro daquilo que você esperava? E se de repente, se não está muito por conta de ter mandado praticamente o turno inteiro aqui, né? Não é a casa do Palmeiras, né? Mais um adversário parece fácil, né? Às vezes acho giro quando vejo críticas, digo, se somos o Palmeiras e somos criticados, imagina os outros. Mas como eu te disse ao teu colega no início do jogo, antes de começar ali, a função do treinador é estar sempre a afinar parafusos. Nossa equipa, o nosso modelo de jogo é sempre um modelo inacabado. Há sempre coisas que temos que melhorar, há dinâmicas que temos que fazer, a experimentar jogadores em posições diferentes,
aproveitar os jogadores mais jovens e fazê-los ver outras coisas. E o Paulista também serve para isso. Mas é verdade, nós temos apanhado, como te disse, se vocês fizerem um apanhado, temos 13 jogos feitos, 12 do Paulista, e acho que dos 12, 10 foram contra equipas com linhas de 5. E pronto, não sei se está para ficar ou não, mas há muitas equipas que agora jogam com linhas de 5 para nos tentar travar, e hoje a equipa do Paulo foi muito organizada. Inclusive no início do jogo, até acho que os primeiros 10, 15 minutos foram mais agressivos do que nós. Felizmente depois acordamos, mas o facto do nosso adversário ter sido expulso deu-nos uma vantagem numérica e acabamos com toda a justiça por ganhar o jogo. Sim, tem lances que nós não podemos falhar. É verdade que, por exemplo, contra o Corinthians, o golo do empate, não podemos falhar aquela bola, assim como hoje oportunidades debaixo da baliza nós não podemos falhar. Para mim, o nível da responsabilidade é exatamente a mesma. Não podemos, temos que fazer, são golos fáceis que nós temos que os fazer. Mas fica, mais uma vez, o mais importante é, umas vezes jogamos bem e ganhamos, outras vezes não jogamos tão bem e ganhamos, e o importante é isto, é manter esta consistência, e acho que a nossa equipa acaba por ser isto, é consistência de processos, mentalidade forte, uma equipa que é capaz de jogar, seja onde for, seja contra quem for, e manter um padrão de jogo, fazer os ajustes e adaptar-se a algumas circunstâncias e continuar a somar pontos. Não sei, como disse, não sei se vamos ganhar sempre, mas esta atitude e este espírito acho que é algo que é reconhecido por todos, os que gostam e os que não gostam. Abel, boa noite, agradecer essa oportunidade, porque, como disse o PDV, é a chance que a gente tem de fazer questionamentos, né? E eu queria te perguntar a respeito, como o Leandro citou no finalzinho, da Arena Barueri, porque fazer um panorama, né, nessa reta final de primeira fase, afinal de contas, o Palmeiras, ao que tudo indica, deve seguir jogando aqui até o encerramento do Campeonato Paulista. Eu queria perguntar a sua opinião, novamente, e se esse tipo de desafio de não estar jogando em casa, literalmente, faz parte do seu trabalho. São arestas que você tem que aparar ali no comando de uma grande equipe como essa. Obrigado. É assim, nós estamos a jogar fora e é bom que as pessoas entendam isso. Nós estamos a jogar fora e é bom que todos entendamos isso. Eu sei que os nossos torcedores fazem um esforço muito grande para vir aqui. Quando o jogo é à noite, mais difícil é, porque eu sei que não há transportes e é duro às vezes viajar à noite. Eu sei os sacrifícios que os nossos torcedores fazem, e esta não é a nossa casa. Nossa casa é o Allianz Parque, e nós precisamos do Allianz Parque, precisamos de toda aquela atmosfera, de toda aquela vibração dos nossos torcedores, mas é mais um obstáculo, e é isso que eu devo valorizar aos meus jogadores. Seja onde for, seja contra quem for, no gramado, no sintético, nos gramados todos fracos e ruins, não é? Como diz o outro, um gramado para bezerros. Eu prefiro realmente um sintético bom, e a nossa equipa mantém sempre uma atitude. Agora, nós queremos muito jogar no Allianz Parque, mas infelizmente parece que pelo menos no próximo jogo isso não vai acontecer, e temos que jogar aqui. É onde é. Não há desculpas, mas não é igual jogar no Allianz Parque ou jogar aqui no Barueri, com todo respeito, mas não é igual. Abel, eu desde pequenininho aprendi que essas desavenças do futebol morrem no campo. Tem gente que é mais competitiva do que outra, e quando apita o árbitro no final da partida, claro que a cabeça fica quente, a gente fala coisa que não deve, mas um dia depois, 2 dias depois, com os nervos mais tranquilos, você faz as pazes, né? Entre aspas, ou toma uma cerveja, ou entra num acordo. Você está decepcionado com a postura do diretor do São Paulo, que não pediu desculpas, e você vai processá-lo, porque você deu a entender que alguns assuntos são para sítios determinados. Foi a minha interpretação. Não, olha, eu realmente tenho que ser, eu volto a dizer, começo o ano do zero, portanto também eu já brinquei com vocês sobre isto, não estejam sempre a dizer que o treinador não foi, o treinador foi castigado, sim, foi, e eu só espero que as mesmas autoridades que me castigaram a mim por determinados comportamentos que eu tive, que sejam iguais com outros comportamentos semelhantes ou piores que também são feitos, que tomem as mesmas medidas, que
Eu não quero nada para mim, quero as coisas justas. Eu sou democrático, acho que em muitas questões tem a ver com isso. Eu não conheço esse senhor de lado nenhum, nunca falei com ele, se calhar é uma pessoa espetacular, entendo e aceito a emoção do calor do jogo, porque eu próprio, quando chutei o microfone, ninguém quis saber porque é que eu chutei o microfone. E não fui o único que chutei o microfone. O Guardiola já chutou o microfone, o Vítor Pereira chutou o microfone, há treinadores que apontam o dedo na cara dos árbitros, há uma série de situações e eu fui punido, castigado e cumpri por isso. Ninguém quis saber que aos 94 minutos estávamos a disputar uma final, há um escanteio claro a nosso favor e o árbitro não viu. Eu sou ser humano, eu tenho emoções e no calor de jogo estas emoções, e eu entendo essas emoções. Eu peguei num telefone de um jornalista que estava num sítio onde não devia estar, não o mandei para o chão, não o parti, cheguei, entreguei-lhe o telefone, pedi-lhe desculpa e fui punido por isso. E está-me a faltar aqui outra, tenho 3, qual é a outra? Você chutou o copinho da água. Não, copinho da água. Copinho da água deixa aqui. Mas eu tenho 3, tenho outra. Mas eu entendo essa parte, porque realmente as emoções no futebol é diferente. Por isso é que eu vos digo, não estamos na igreja, e o futebol é mais por isto, pelas emoções. Eu não conheço a pessoa, mas como alguns jornalistas que pus um processo, sim, mas porque há limite, até a liberdade de expressão tem um limite. Todos nós somos livres, mas há regras. Não dá direito a nenhum jornalista ou a nenhuma pessoa na rua de fazer aquilo que quer. Há regras e elas têm que ser cumpridas. É só isso que eu peço, sejam contra mim ou ao meu favor. Portanto, eu não conheço essa pessoa de lado nenhum, nunca privei com ela, mas como te disse, há situações e há limites que nós temos que os cumprir e pronto, e seguir. E no sítio certo, na hora certa, as coisas têm que ter limites, porque não vale tudo, não é? O Brasil é um país absolutamente extraordinário, com um potencial absurdo, não é? Há muitos anos que nós dizemos que o Brasil é o país do futuro e é só fazer as coisas simples, é cumprir as regras. E é isso mais vezes que eu falo com muitos brasileiros: professor, espetacular, país absurdo, comida espetacular, férias, praia, baladas do melhor que você já... Mas há regras que têm que ser cumpridas e é só isso. E eu, quando infrinjo as regras no futebol, o SJD, não é? É assim que se chama? Pelo menos comigo tem sido muito rigoroso. Eu não espero lhe dar mais trabalho nenhum, nem a eles, nem ao advogado Palmeiras. Já disse à Leila que pode despedir o advogado, não precisa de me defender mais. Mas pronto, eu espero o mesmo tratamento para mim, que seja igual para os outros, só isso. Mas além ele deve ser punido, mas além da punição desportiva... Não sei, eu vou... Como te disse, há limites para tudo e na altura certa vocês saberão. Está bem? Abel, tudo bem. Boa noite. Eu queria te perguntar a respeito do Mike, voltando a ser titular hoje. O Palmeiras insistiu bastante pelo lado direito hoje nas jogadas também, inclusive o lance do gol partiu no cruzamento dele. Queria que você falasse da importância do Mike no seu elenco hoje, no esquema hoje do Palmeiras. Sim, é um jogador versátil, é um jogador que tem características de ponta, apesar de ser lateral de raiz, é um jogador que tem características de ponta, um jogador agudo, é um jogador que nos dá cruzamentos, chegada à área, que pode fazer uma boa dupla com o Rocha. O Rocha é um jogador um lateral mais de equilíbrio, e eu gosto de ter jogadores por posição de equilíbrio, outros mais de desequilíbrio. Se formos comparar o Rocha e o Mike, aí o Rocha dá mais segurança, dá mais construção, dá mais passe, dá mais profundidade. O Mike dá mais corrida no espaço, mais profundidade ao jogo, mas se isso tem a ver com as características, em determinados jogos eu vou precisar mais do Rocha, outros se calhar vou precisar mais do Mike, outros inclusive, como por exemplo foi o jogo do Morumbi, se tivesse o Mike e o Rocha, se calhar em determinados momentos, numa primeira fase, não tinha puxado o Hendrick para ter que fazer um bocadinho aquele corredor e ajudar o Mike, porque não tinha, nem o Veiga ia conseguir fazer isso, nem o Lopes ia conseguir fazer isso, nem nenhum dos meus médios ia conseguir fazer isso. E como o São Paulo veio com uma forma de jogar diferente do que tinha feito até então, nós temos que fazer ali uma alteração, sacrificar, entre aspas, a parte ofensiva de um jogador para nos dar mais equilíbrio, e ele fez isso muito bem. Na segunda parte depois ajustamos e correu muito bem, mas é sempre bom ter opções, e o Mike é mais uma opção, e eu quero, é isso mesmo. Ainda hoje deixámos 3 jogadores de fora, porque de facto tinham amarelo, e eu quero chegar à próxima fase, e é o que os treinadores querem, ter todos os jogadores inteiros e disponíveis, para eu ter boas dores de cabeça para escolher aqueles que entram,
E segundo eu ouvi, o Palmeiras é das equipas que mais golos faz no segundo tempo. Portanto, vocês verem a importância que tem os jogadores que estão no banco de reservas, que vocês chamam, e que entram e que nos ajudam. Portanto, para mim, os jogadores... Eu não ganho o jogo só com os 11 que entram, eu ganho o jogo com os 11 que entram, com os 5 que estão preparados para entrar e todos os outros que se preparam para não deixar que quem joga de início possa adormecer.